tenho pensado muito no que vai ser o meio-campo do Atlético na próxima temporada, porque eu acho que o meio-campo ele é um setor tão importante para o jogo que ele fala bastante sobre uma equipe de futebol, né? E eu sei que no imaginário do torcedor o meio-campo tem que ter aquele meia mais criativo, o volante mais de pegada, o volante mais de distribuição de jogo, mas eu acho que essa reta final de temporada do Atlético foi muito importante para a gente conseguir distribuir funções e mecanismos muito bem no meio-campo do Atlético e não necessariamente cada um tem a sua responsabilidade. Um vai marcar um pouquinho mais em algum momento do jogo, um vai pressionar um pouquinho mais em algum momento do jogo, e no final das contas, em outros momentos do jogo, os três vão ter também alguma função mais ofensiva. Então você cria quase que um pré-requisito ali para o seu meio-campo que marca e joga, marca e joga, marca e joga. E eu acho que o Atlético ele vem conseguindo desenvolver jogadores para serem tanto jogadores da disputa, da competitividade, do jogo sem bola, de criar uma boa zona de pressão, para jogadores um pouquinho mais à frente, no sentido de, cara, ter capacidade criativa, encontrar os espaços na defesa adversária, fazer com que o andamento do jogo ele seja fluido, né? Porque o meio-campo também tem essa função de trazer a fluidez para o jogo. E a gente não tá levando tanto em consideração, até por ter acertado no começo da temporada, mas um jogador que eu acho que vai somar muito nesse mecanismo é o Alejandro Garcia, cara. Eu não sei se vocês foram pesquisar um pouquinho mais sobre o Alejandro Garcia, mas o Alejandro Garcia, primeiro de tudo, ele não jogava especificamente como um 10, como um 8, como um 5. O meio-campo do Once Caldas era um tripé e ele era mais ou menos um jogador aqui pelo lado esquerdo. Ah, mas pode em algum momento ser o jogador pelo lado direito? Pode ser o jogador pelo lado direito. Acho que pode ser um camisa 10. Acho que pode ser um ponta mais construtor. E essa versatilidade eu acho que faz parte dessa mudança de cenário que eu vejo o meio-campo do Atlético passar. E é uma mudança de cenário que é muito pautada pelo Zapelli, de sair do camisa 10 elegante, acima da média, para mais um operário. E acho que o Alejandro ele flerta muito bem entre essas duas posições. O Alejandro flerta entre o jogador mais técnico, o Alejandro flerta entre o jogador com mais capacidade de condicionar o jogo a partir da sua capacidade de encontrar passes, da sua capacidade de ditar o ritmo. E o Alejandro, ele também flerta, em alguns momentos, com o meio-campo mais competitivo. No meio-campo que vai ter que baixar bloco, no meio-campo que vai ter que aprender a jogar em transição. Então acho que a gente ganha uma alternativa que, óbvio, nesse momento chega para ser reserva, mas eu acho que a gente já deveria botar na rotação. E a rotação do meio-campo do Atlético é algo que me faz refletir bastante. Eu acho que a gente não precisa ter tantos jogadores, mas eu acho que a gente precisa ter jogadores prontos para fazer tantas funções. Eu não sei se vocês estão entendendo, porque eu acho que a gente tendo 6, 7 jogadores ali pro meio campo, e eu considero que a gente já tem Dudu, João, Zapelli, Leozinho, Filipinho e agora o Alejandro Garcia. Esses jogadores eles vão alternando entre si a partir de uma configuração muito próxima de meio campo. Não vai ser 4-2, sabe? Vão ser ali 3 meio-campistas que vão ter a obrigação de ser todo campistas. Eu tenho os meus preferidos. Acho que se a gente for pensar no meio campo do Atlético para começar a temporada mediante os caras que eu gosto, eu pensaria em João, Dudu e Bruno Zapelli. Bruno Zapelli mais como camisa 5, o João auxiliando mais ali e o Dudu um pouquinho mais à frente. Mas esse carrossel ele pode girar bastante. A gente pode ter em algum momento o Filipinho, caso a gente precise de um jogador com característica mais defensiva. Mas, por exemplo, no jogo de Araraquara e no jogo final contra o América, o Filipinho teve uma presença ofensiva muito legal. Eu sei que eu já questionei muito o Filipinho aqui, mas se o Filipinho conseguir adicionar situações ao jogo dele que façam ele também fazer parte desse processo de construção do time do Atlético, o Atlético só ganha. Em algum momento a gente pode ter o Leozinho, e aí o Leozinho talvez tenha que adicionar mais essa capacidade competitiva ao jogo dele também. Eu acho que essa reta final de temporada do Leozinho transformou ele no meia. O Patrick foi um jogador muito versátil nesse sentido. De ser um cara de pegada e de ser um cara de controle. De ser um cara de disputa e de ser um cara mais de construção de jogo. Eu vejo muito o Alejandro talvez sendo um substituto do Patrick pela versatilidade. Pela versatilidade de funções, mas pela versatilidade de comportamentos.
Em algum momento, pausando mais, segurando um pouquinho mais a bola, fazendo o jogo correr num tempo que ele decidir. Em outro momento, aí o jogo ele funciona um pouquinho mais acelerado, a partir do que ele decidir. E sempre associando, tendo capacidade de manter a bola. Porque na Série A, o meio-campo do Atlético vai precisar ser um meio-campo, em muitos momentos, competitivo, de pegada reativo, mas o meio-campo do Atlético na Série A também, em muitos momentos, vai precisar ser um meio-campo que tranquiliza o jogo, que vai precisar encontrar espaço, que vai precisar fazer com que o jogo ele seja a partir da posse de bola do Atlético. Eu acho que o Alejandro Garcia vai ajudar muito nesse sentido também. Em ambos os contextos, até porque o Alejandro Garcia, para o jogo sem bola, ele tem uma conjuntura física muito legal. Mais de 1,80 m, um jogador forte. E um jogador com muito passe, cara. Muito passe. A gente tá falando do jogo mais pausado, mas pro jogo de transição, as bolas em profundidade do Alejandro vão ser muito importantes. Aí você cria também uma alternativa ao Zapelli para esse passe diferente. Aí você cria também uma alternativa ao Zapelli para encontrar situações pra gente botar Jurimar, pra gente botar Viveiros em profundidade, que no final das contas são esses jogadores que eu acho que vão ser uma arma quase que obrigatória pro Atlético durante todo o jogo. Então eu tô muito curioso, cara. Tô muito curioso de como o Alejandro Garcia vai se tomar como 8, como 11, como 10, em alguns momentos como 5. E eu acho que é esse o futuro do time do Odair. O time do Odair demorou muito a ter uma cara. E a melhor cara que eu vi o time do Odair tendo foi o time da reta final do campeonato. Dos 5 jogos finais, eu não vi versão melhor. E partiu muito desse meio campo híbrido. De gente que joga, mas gente que marca. De gente que dá ritmo ao jogo e gente que quebra o ritmo do jogo do adversário. Você ter essa versatilidade no seu meio campo de estratégias, não simplesmente de características, acho que faz seu time ele funcionar numa rotação competitiva. Eu acho que no final das contas o termo é esse, competitividade. E aí eu uso rapidamente o exemplo do meio campo do Mirassol. Quando Danielzinho, José Aldo e Neto Moura precisam reter a bola, eles sabem. E eles sabem muito. Talvez seja o meio-campo com um dos maiores índices de capacidade associativa que tem no campeonato. Mas também quando você precisa ter ali aqueles caras descendo a lenha, marcando em bloco baixo, disputando, competindo, eles sabem também. O Atlético ele vai precisar ser muito humilde ao longo do campeonato. O Atlético vai precisar ser muito ao longo da competição. Muito, muito, muito. Não dá pra se empolgar na Série A. Se o Atlético se empolgar na Série A, ele vai ser punido. E pra isso, esses jogadores operários fazem tanto sentido. E de verdade, o Atlético percebeu como o futebol colombiano pode gerar ótimos operários da bola. Valeu, pessoal. Seja bem-vindo a Leandro Garcia. Estamos esperando você. Tamo junto. É nóis.